O vazio entre as galáxias fervilhava de energia, quando Franklin Richards despertou numa madrugada qualquer no edifício Baxter. Ainda criança, mas dotado de um poder que parecia não ter cabimento dentro do universo conhecido. Ele abriu os olhos, sentindo vibrações sutis vindas de além do espectro eletromagnético. Era como ouvia a própria estrutura do espaço-tempo chamando seu nome. Ele inspirou devagar, e cada átomo ao redor pareceu pausar, aguardando sua próxima ordem, menos algo que, para Franklin, se tornava cada vez mais comum, embora não menos assustador. Por trás da porta, o silêncio do laboratório improvisado dos seus pais latejava com monitores que piscavam em vermelho, indicando flutuações cósmicas, ainda sem explicação. Franklin escorregou para fora da cama, atravessou o corredor e sentiu o chão vibrar sob os pés, como se o prédio inteiro fosse uma harpa e cada passo puxasse uma corda invisível. O elevador, até o pavimento superior, demorou a responder. Parecia excitar, como se pressentisse o fardo que transportaria. Ao abrir-se, revelou-se um andaime de luz azul, os holofotes automáticos, transformando partículas de poeira em estrelas minúsculas. Reed Richards, o Senhor Fantástico, estava curvado sobre um console tão adiantado que nem mesmo a NASA imaginaria em seus sonhos mais ousados. Franklin observou o pai varrer hologramas de dados, com o senho franzido. Reed percebeu sua presença, não pelos passos que Franklin aprendera a abafar instintivamente, menos, mas por uma oscilação imperceptível na energia ambiente, como se os gráficos se curvassem num leve aceno à chegada do garoto. Você sentiu, não foi? Murmurou Reed, sem levantar os olhos. Franklin assentiu devagar, compreendendo mais pela intuição do que pela lógica aquilo que assolava o cosmos. Uma fratura menos, ou talvez um nascimento menos, agitava os alicerces do multiverso. E embora muitos quisessem fechar tal ferida, havia algo dentro de Franklin que a chamava, puxando como a maré puxa um grão de areia. Reed ampliou o holograma. Uma matriz de frequências alinhadas com as chamadas zonas espectrais, regiões do contínuo onde as leis conhecidas falhavam. Nos gráficos, linhas vermelhas entrelaçavam-se como serpentes sobrepostas, apontando para uma coordenada além da Via Láctea. Sue Storm, a mulher invisível, entrou silenciosamente, envolta numa névoa luminosa que se dissipou quando o campo de invisibilidade caiu. Seus olhos revelavam a mesma preocupação que tingia os de Reed, mas também um amor inabalável que por si só poderia sustentar um planeta. Ela pousou a mão sobre o ombro do filho, sentindo o tremer de ansiedade. Algo lá fora que ressoa contigo, Frank, sussurrou. Mas antes de buscarmos respostas, precisamos entender as perguntas. Reed ativou um diagrama tridimensional. Não era apenas uma anomalia, menos era um pulso regular, como o batimento cardíaco de uma entidade colossal. O Quarteto Fantástico reuniu-se na plataforma de lançamento. Penguin, o Coisa, estava inquieto, as placas laranjas de rocha rangendo quando cruzou os braços. Essas vezes em que a gente prefere não saber o que vai encontrar, Richards resmungou. O Johnny Storm, o Tocha Humana, flamejou sobre a passarela metálica, tentando aliviar a tensão com piadas repentinas, mas nenhum humor apagava a gravidade da missão. A nave Fantas K, reconfigurada para trajetos extraplanares, aguardava. O plano original era enviar sondas, mas Franklin insistiu em ir junto. Sue lançou um olhar a Reed, menos metade súplica de proteção, metade orgulho inevitável. E o pai, depois de longos segundos, assentiu. Durante o salto hiperespacial, Franklin fechou os olhos. A sensação de atravessar dimensões era, para ele, menos como viajar e mais como expandir-se. Suas moléculas
pareciam cantar em uníssono com cordas cósmicas que sustentavam realidades paralelas. Houve um momento em que arrancou sem perceber o controle da própria nave, estabilizando fraturas no subespaço antes que o casco rachasse. Will percebeu, maravilhado e temeroso, o alcance dos poderes do filho. Mais do que moldar matéria, Franklin estava reescrevendo a partitura cosmológica em tempo real. Quando emergiram do salto, viram um mar de luz prateada, como se os elétrons tivessem se libertado da obediência aos núcleos atômicos, formando nuvens que oscilavam numa dança majestosa. No epicentro, um portal pulsava. Era circular e imenso, lembrando a órbita de Saturno, mas construído de matéria desconhecida, vibrando com uma harmônica que atravessava ossos e pensamentos. Franklin sentiu uma dor aguda na fronte, não física, mas metafísica, menos como se cada versão dele, em cada timeline, tivesse sido repentinamente puxada para aquele ponto. Então, uma figura gigantesca surgiu do horizonte cósmico. Galactus, o devorador de mundos, elmo, colossal, eclipsava constelações, e a fome eterna que o animava parecia atraída pelo mesmo batimento que chamava Franklin. Ben praguejou em voz baixa. Johnny deixou a chama baixar num reflexo de pavor, mas Galactus não investiu. Ele fitou Franklin com olhos que transpassavam milênios de destruição e criação. Um silêncio terrível pairou, preenchido apenas pelo zumbido gravitacional do portal. Galactus falou não em palavras, mas em ondas de pura intenção. Ele precisa decidir. Reed, palidecendo, pediu explicações. Franklin, porém, foi quem respondeu menos, como se traduzindo uma mensagem que já nascera em seu íntimo. Essa estrutura é um embrião universal. Se amadurecer, dará origem a um novo cosmos, sobrepondo-se ao nosso. A colisão obliterará ambos, mas também há a chance de fusão, criando uma realidade nova, mais estável. Galactus confirmou, explicando que sua própria existência dependia do equilíbrio entre nascimento e morte de universos. Portanto, não poderia intervir diretamente. Cabe a Franklin, disse, decidir alimentar o embrião com sua energia, menos catalisando a nova realidade, ou selá-lo para sempre, salvando o universo atual. Sui colocou-se diante do filho, lágrimas cintilando ao flutuar em gravidade reduzida. Frank, qualquer escolha terá um custo imenso, mas você não está sozinho. Reed aproximou-se, segurando a mão da esposa e pousando a outra no ombro do garoto. Ben e Johnny formaram um semicírculo de apoio, cada um ciente de que, seja qual fosse o desfecho, o sacrifício daquele momento ecoaria para sempre. Franklin sentiu o peso de todas as vidas possíveis, pressionando. Ele se recordou de tardes comuns no Central Park, de grandes batalhas com vilões, de piadas ruins do tio Johnny, do riso rouco do tio Ben, das histórias de ninar que a mãe contava, envolvendo bolhas invisíveis e expedições fantásticas do pai. O universo, pensou, era uma tapeçaria frágil costurada em torno desses momentos simples. Mas ele também vislumbrou possibilidades de mundos sem doenças, sem guerras, onde cada estrela faria sentido para aqueles que a contemplam. A tentação de criar algo melhor enfrentava a responsabilidade de preservar tudo que já existia. Ele ergueu as mãos, e a luz ao redor convergiu. Linhas de código cósmico tornaram-se visíveis, serpenteando como DNA, mas escrito em fótons e gravitons. Franklin percebeu que não precisava escolher, destruir ou criar. Era possível reformular as premissas, redescrever o algoritmo do embrião para que não colidisse, mas complementasse o universo atual como notas adicionais numa sinfonia. Seria arriscado um erro e a realidade colapsaria. O sucesso, porém, permitiria coexistência, menos duas realidades interligadas,
cada qual enriquecendo a outra. Mas isso exigia um pagamento. Energia vital, equivalente à soma dos possíveis colapsos, retirando décadas de vida de Franklin, ou, talvez, toda sua existência, como indivíduo singular. Ele ofereceria a si mesmo como ponte, orbitando entre os universos para a eternidade, sem pertencer completamente a nenhum. Galactus inclinou a cabeça. Reconhecimento silencioso da genialidade e coragem do garoto. Reed tentou protestar, mas percebeu que a decisão já fora escrita na fibra do destino. Sue abraçou o filho numa bolha invisível de amor, prometendo procurá-lo em cada nascer do sol, mesmo que ele não pudesse escutar. Franklin tocou o rosto da mãe, deixando uma centelha de sua essência para que ela sentisse sua presença todos os dias. Bem murmurou algo sobre tornar-se babá cósmica, se fosse preciso. Jane prometeu iluminar o céu com labaredas em forma de constelações para que Franklin não se sentisse sozinho. O momento final aproximou-se quando Franklin entrou no fulcro do portal. Cada passo era um ano-luz de crescimento espiritual. As linhas do multiverso fundiram-se em torno dele. Íris brilhantes de cores nunca vistas se abriram no espaço. Ele ergueu a mente como quem ergue um pincel, pintando pontes de energia que conectavam filamentos de ambas as realidades. No edifício Baxter, sensores registraram flutuações jamais catalogadas, e Reed, de olhos marejados, assistiu à dança magnífica do filho, temendo e admirando a magnitude de seu sacrifício. A fusão estabilizou-se quando Franklin, suspenso entre as dimensões, tornou-se algo novo. Um guardião além do tempo, parte criança, parte divindade abstrata. Seu corpo físico dissolveu-se em fractais dourados que se espalharam pelo tecido do espaço-tempo, plantando sementes de potencial em cada galáxia. Um sopro final ecoou. Eu existo em todo lugar onde o amor de vocês alcança. Então o portal encolheu e se transformou numa estrela púrpura, brilhando com a promessa de dois universos em harmonia. De volta à Terra, a equipe pousou em silêncio. Teixão. As ruas de Nova York pareciam as mesmas, mas havia um sentimento de expansão, como se horizontes invisíveis se houvessem deslocado alguns centímetros além. Reed examinou sinais de instabilidade universal. Encontrou apenas quebrantos alegres, pequenos milagres, como flores renascendo em concreto ou ondas gravitacionais que emitiam melodias sutis. Sue permaneceu um tempo olhando o céu. Em certas noites, dizia, conseguia ouvir um sussurro no fundo da mente, o riso de Franklin correndo pelos ventos solares. Dione cumpriu a promessa. Traçou, com fogo controlado, constelações efêmeras que piscavam FR sobre a troposfera. Bem, sem ninguém notar, deixava presente anônimos em orfanatos. Brinquedos que pareciam simples, mas escondiam circuitos quânticos capazes de traduzir sonhos infantis em hologramas. Era a maneira dele de celebrar a esperança que Franklin personificava. E Reed, sempre obstinado, começou a construir um telescópio extradimensional, não para trazer o filho de volta, pois compreendia a impossibilidade, mas para encontrá-lo na vastidão e talvez dizer: obrigado. Décadas passaram para muitos, instantes para outros, pois o tempo tornara-se elástico nas bordas da nova realidade. Um dia, enquanto Sue caminhava pela ponte do laboratório, ouviu risos familiares ecoando mais alto que de costume. Virou-se e, por um segundo, viu a silhueta reluzente de Franklin à sua frente. Não criança, não adulto, mas um arco-íris humanoide de pura intenção. Ele não falava com palavras. Transmitiu uma sensação reconfortante, menos como o cheiro de biscoitos no inverno antigo. Sue sorriu, lágrimas livres flutuando à luz branca. Ele tocou sua testa com um dedo de luz, transferindo memórias de universos onde mãe e filho
compartilham tardes tranquilas, e depois desvaneceu-se. Mas a cada visita deixava certeza de que, mesmo atrelado à eternidade, carregava no âmago aquele lar de paredes azuis e risos que ecoam no edifício Baxter. E assim, Franklin Richards tornou-se lenda viva nas margens do multiverso, criador, ponte e sentinela. Deu-se como presente para preservar um cosmos imperfeito, mas apaixonante, enquanto nutria um novo onde a esperança poderia florescer de outras formas. Ele lembrava-se de sua vida terrena como quem guarda fotografias antigas, numa caixa de madeira, não com nostalgia triste, mas com gratidão. Cada vez que um explorador interdimensional cruzava a fronteira entre os universos gêmeos, sentia uma brisa escondida, um perfume de infância. Era Franklin, sussurrando pelo vento estelar, que todo sacrifício vale a pena quando se ama. Algo tão vasto quanto tudo que existe. No fim, não houve monumentos físicos erguendo-se em sua homenagem. O verdadeiro memorial era a estabilidade delicada entre dois universos bailando em sincronia. Cada amanhecer, quando um raio de sol tocava o topo do edifício Baxter, Sue fechava os olhos e jurava ouvir, ao longe, o som de um coração batendo 2 vezes, um para cada realidade, lembrando a de que seu filho, peito de luz e coragem, belava sobre ambas. Porque, em alguma dobra luminosa do espaço-tempo, Franklin Richards ainda gargalhava com a inocência de sempre, aproveitando a eternidade de uma infância que, paradoxalmente, jamais acabaria.